Olá, tudo bem? Meu nome é Omar Stel e seja bem-vindo à sua dose semanal de realidade. Estamos muito próximos das eleições americanas e o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, pelo menos é o farol para o mundo livre, né? E ou o Trump continua e as coisas continuam caminhando como estão, ou o Biden entra e aí vem o problema. E para você que está preocupado com ditadorzinho tupiniquim, querendo obrigar você a tomar a vacina Xing Ling, a coisa é muito mais séria do que você pensa. Vem comigo que eu vou te contar tudo. É inegável para os Estados Unidos a melhora, principalmente na economia, na gestão Trump. Ele fez aquilo que todo liberal, todo conservador gosta de fazer: tirar o Estado das costas do contribuinte, do cidadão, da principal engrenagem que faz uma sociedade progredir, o trabalho, o esforço individual de cada um. Então, assim, o Trump conseguiu números históricos, menores índices de desemprego jamais registrados, inclusive entre aqueles que a oposição dizia que seriam prejudicados pelo Donald Trump. Mulheres, imigrantes, legais, é óbvio, negros, enfim. Os Estados Unidos experimentou aí de 2016 para cá um crescimento absurdo na economia, na casa dos trilhões de dólares. E isso é inegável. É óbvio que com a aproximação das eleições americanas, muita coisa ia acontecer, principalmente porque grande parte da mídia torce quase que descaradamente para o Partido Democrata. E o Partido Democrata, por incrível que pareça, que nos seus anos áureos estava mais aí para um PSDB, uma social-democracia, um socialismo moreno, hoje em dia está muito mais para um PSOL, um socialismo bem mais radical, e isso vem acontecendo dos anos 80 para cá, e culminou com as políticas, inclusive a tentativa de anulação da segunda emenda, que para os americanos é algo essencial no governo Obama. E essa aproximação traz muitas guerras de narrativa, por assim dizer. Algumas trazem fatos e outras são apenas narrativas. E aí é que está o problema, aí é que está o X da questão. Por exemplo, as denúncias contra Donald Trump sobre abuso sexual, ou o caso que ele teve anos atrás, essas denúncias ficaram, mesmo sem ter nenhuma comprovação, sem nenhuma prova, sem nada novo sobre o caso, ficaram semanas e semanas nas principais jornais americanos. Enquanto que o escândalo que recém-surgido, né, ou recém-requentado, há quem diga que isso já é antigo e agora surgiram novas evidências e por isso puxaram esse escândalo de novo, do Hunter Biden, filho do candidato opositor Donald Trump. Foi de uma forma avassaladora, né? Inclusive porque o seu ex-sócio falou que o pai do Hunter, né, sabia do que estava acontecendo, inclusive usou o tráfico de influência para melindrar, né, um desembargador da Ucrânia que estava investigando o caso. Então, assim, só que a mídia, com uma disfarçatez quase que paquidérmica, está fingindo que nada está acontecendo. Inclusive, o Jack Dorsey, né, o CEO aí do Twitter, veio a público falando que nada está acontecendo, mas tudo que foi postado no Twitter nas últimas semanas sobre esse caso do Hunter Biden foi censurado. E isso não é de agora. Há tempos, o próprio Donald Trump, assim como muitos senadores da área republicana, vem denunciado esse tipo de problema. Inclusive, o nosso querido famoso Mark Zuckerberg, né, quando foi interpelado pelos senadores, a desculpa dele foi o Vale do Silício, que é onde a maior parte das companhias de tecnologia fica, é predominantemente progressista. Então, todo mundo que trabalha lá, ou grande parte, são progressistas. E ficou por isso mesmo, né? Então, você vê todas as notícias que são contra o Trump, ventiladas em todos os veículos de comunicação, e qualquer coisa que surja contra o Biden é rapidamente varrido para debaixo do tapete. E isso sem falar das pesquisas, né? Quem não lembra da Hillary Clinton com 90% de chances de ser eleita, né? E agora eles voltam com essa mesma narrativa. Mesmo depois do último debate, o debate anterior foi até muito ruim, o formato dele não foi bom. Então,
as respostas ficaram muito atrapalhadas, muita interrupção, então aquilo foi realmente um problema. Mas o último debate agora, que cada candidato teve seu tempo para falar, foi uma vitória substancial do Donald Trump, né? Inclusive porque tudo que o Biden dizia que ia fazer, o Trump vinha com uma retórica simples. Você está... o próprio Biden fala isso, né? Que ele está há mais de 100 anos na política, claro, de forma humorística, mas ele está realmente há muito tempo na política, e inclusive dos últimos dois mandatos presidenciais, né, que foi do presidente Barack Obama, ele estava como vice-presidente e não fez nada. E o Trump pergunta: você não fez nada esse tempo todo e vai fazer agora? Né? É uma retórica bem interessante. E o Biden se embola, isso já é conhecido dele. É claro que no último debate foi levantado aí, principalmente nas mídias sociais, que o Biden estava muito preparado, e ele é muito conhecido por se atrapalhar muito na hora de tentar responder as questões, e ele estava muito bem preparado, e ele o tempo todo baixava a cabeça, e algumas pessoas aventaram a possibilidade dele estar com ponto, mas isso aí foi só uma teoria mesmo, nada ficou comprovado, mas realmente o Trump teve uma vitória muito grande nesse último embate, até porque o Biden se enrolou muito na hora de explicar a sua política econômica, porque ele mentiu na cara do eleitor. Ele falou que não vai aumentar imposto, que não tem nada disso, que isso é tudo mentira. Mas quando você vai no site republicano e você olha a proposta de governo deles, né, do Biden e da vice dele, você vê que tem regulamentação, que vai atingir principalmente a classe média, aumento de imposto, tá tudo isso lá. E ele diz com a maior disfarçatez do mundo que não vou aumentar imposto. Então é isso, um candidato que passa a confiança, que faz aquilo que promete, que vai na linha, e o outro que nega o que está no seu próprio plano de governo, né, para não perder voto. Então, e isso tudo mexe muito com a geopolítica. Por quê? E aí que entra o principal perigo. Hoje há uma Guerra Fria 2.0, vamos dizer assim, não mais numa corrida armamentista, mas numa corrida de informação, tecnologia e espaço no mercado financeiro. De um lado você tem a China, um país que é uma ditadura comunista, onde não há liberdade de imprensa, não há liberdade de expressão, não há nada. E do outro lado você tem os Estados Unidos, que é o país com mais liberdade do mundo, né? Um dos países mais livres do mundo. E há a grande possibilidade, com a chegada do Biden ao poder, né, no caso dele vencer do Trump, de haver um alinhamento entre Estados Unidos, claro que não imediato, porque ainda existe uma grande massa conservadora e liberal nos Estados Unidos que não aceitaria isso de bom grado assim tão rapidamente, mas um alinhamento de forma gradativa, né, com as políticas da China, como o próprio Obama fazia, não só com a China, mas também com países do Oriente Médio, enfim. E aí a China, passando a ser o país mais poderoso economicamente e mais influente do mundo, você tem um grande perigo, que você tem um país que é totalmente avesso aos valores ocidentais, avesso à religião, em muitos casos, né? E avesso à liberdade de expressão, liberdade econômica, né? Há quem diga que a China é uma grande potência capitalista, mas não é bem assim, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, assim, e o pior de tudo, as pessoas estão com aquela questão: e como é que fica a relação do Brasil com os Estados Unidos, caso o Biden vença? Ao meu ver, vai ser a pior possível. Eu não tenho dúvida de que vai ser uma relação muito desgastada. O próprio Biden já falou, já disse que, se caso ele vencer, ele vai fazer sanções contra o Brasil por causa da pauta, né, da pauta ambiental, aquela retórica, aquela narrativa de sempre de que estamos tacando fogo na Amazônia, o Pantanal está em chamas, enfim. Inclusive com sanções econômicas, inclusive vai convocar parceiros europeus para fazer a mesma coisa. E o que não falta na Europa é gente com vontade de fazer isso, né? O Macron que o diga. Então, assim, e isso tudo com a interferência do Barack Obama, né? Porque ele está muito ativo nas redes sociais durante essa campanha aí, tentando desestruturar a campanha do Trump, apoiando de forma muito incisiva a candidatura do Biden, tentando usar o prestígio que ele teve, né, para que o Biden vença essas eleições. E nós temos também o Obama Gate, né, que foi, aí usou o FBI de forma indevida,
Claro que isso tudo ainda está em investigação, mas é um problema muito grande quando você vê o próprio Estado sendo usado para prejudicar um partido ou um candidato. Então, assim, é hora da gente pensar. É hora da gente pensar e se preparar, porque eu acho que com a saída do Trump é apenas uma questão de tempo até essa estrutura gigantesca, né, que envolve grande parte da mídia internacional, grande parte da intelectualidade, artistas e países, como eu falei anteriormente, que não respeitam a liberdade individual e tudo mais. A tendência é, depois disso, partir para cima do nosso presidente, do primeiro-ministro da Inglaterra, porque a verdade é que eles não contavam com essa onda conservadora nos últimos anos, né? Eles estavam com tudo certo de que o próximo candidato, o próximo presidente do Brasil seria um progressista, que a Hillary venceria nos Estados Unidos e na Inglaterra a mesma coisa, assim como aconteceu em outros países, e está voltando a acontecer aqui na América do Sul também, né? Mas isso também é assunto para outro vídeo. E essa manipulação da grande mídia, né, como eu havia dito, ela toma partido sem nenhuma vergonha. Por exemplo, assim como eu falei desse caso do Hunter Biden, que foi censurado, foi apagado, tanto do Twitter e a grande mídia não falou, aqui no Brasil também aconteceu uma coisa no dia de hoje muito assim gritante, que foi uma medida, um decreto do presidente Bolsonaro que visava uma parceria público-privada, ainda estava em análise, mas visava uma parceria público-privada no SUS para terminar UPAs e unidades hospitalares que estavam inacabadas né, e comprar materiais e tudo mais, só que continuaria o custo sendo do Estado. Essa parceria seria só para terminar essas obras e ter mais locais de pronto atendimento para a população. A nossa querida oposição entrou com a medida contra isso, a mídia bateu, em toda a grande mídia só saía que era a privatização do SUS, como se isso fosse possível por decreto presidencial, todo mundo sabe que não é, mas infelizmente muita gente só leu o enunciado da matéria, não leu o conteúdo, então acabou que esse decreto foi derrubado, e vai continuar, um monte de outros, de UPAs e hospitais inacabados, né? Mas o que importa realmente não são as vidas, né? O que importa realmente é lacrar, é derrubar, atrapalhar a governança do Bolsonaro ou do Trump. Então, assim, é uma oposição que não vê o bem da sua população, que não quer o melhor, ela só quer destruir o seu adversário, porque é uma oposição que briga por poder, não briga pela melhora do país ou pela melhora da população. Basta ver os partidos que votaram contra, né, o Marco Civil do saneamento básico. Enfim, por hoje é isso só. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!